Olá, queridos! O salmo de hoje é conhecido como Salmo Imprecatório, que é aquele salmo em que o autor pede a Deus que o vingue dos seus inimigos. Você vai perceber, à medida que formos avançando nas nossas reflexões, que os salmos imprecatórios vão se tornando cada vez mais intensos. É difícil atribuir este salmo a qualquer período específico da vida de Davi. Porém, a frase do versículo 1 é semelhante à que Davi disse a Saul em 1 Samuel 24, e por isso pode estar ligada ao período da vida de Davi, quando o rei Saul o perseguia querendo matá-lo. Neste salmo, Davi faz 3 pedidos ao Senhor. O primeiro foi: protege-me. Ele começa fazendo uma fusão de 2 imagens, o tribunal e o campo de batalha. Saul escolheu o campo de batalha, mas Davi se voltou para o Senhor e pediu que ele fosse o advogado e juiz dessa contenda. Porém, se Saul quisesse lutar, Deus aceitaria o desafio. Como soldado, Davi imagina o Senhor vestido com uma armadura, empunhando suas armas, comparando-o a um guerreiro que luta para defender os seus. Esse era um conflito de vida ou morte, porém não havia qualquer justificativa plausível para tamanha oposição. Davi pede que o Senhor obstrua a passagem e se coloque entre ele e Saul com seu exército, e que o anjo do Senhor confunda os inimigos, fazendo-os recuar e perseguindo-os. Eles tentariam fugir pelas trilhas escorregadias das montanhas e, na escuridão, cairiam e morreriam ou seriam pegos pelas suas próprias armadilhas. É bem provável que essas armadilhas fossem buracos, cobertos com redes e camuflados com galhos e folhas. Saul tratava Davi como uma criatura selvagem, quando, na verdade, eram Saul e seus homens que agiam como animais. As circunstâncias eram tão difíceis que Davi pediu para que Deus lhe desse uma certeza interior. Diga à minha alma, eu sou a tua salvação. Foi um pedido de fortalecimento da sua comunhão interior com Deus, que é o segredo da força em dias de turbulência e tristeza. Não há nada que possa tornar-nos tão fortes para trabalhar para Deus, nem tão ousados para lutar contra o inimigo, para resistir às tentações, como a plena certeza de que Deus é o nosso Deus e a nossa salvação segura. Como cristãos, lutamos contra os nossos adversários espirituais, principados e potestades que lutam contra nós. O diabo monta armadilhas e estratégias para nos destruir, mas através da oração podemos ver seus planos frustrados pelo poder do nome do Senhor Jesus. E ao final desse primeiro pedido, Davi acrescentou um cântico de louvor, prometendo que todo o seu ser seria entregue em honra ao Deus que livra o pobre daquele que é forte demais para ele. O segundo pedido de Davi foi: recompensa-me. Davi apresenta as provas da sua inocência. O inimigo dependia de mentiras, de falsas testemunhas que o acusavam de coisas que ele nem sabia. E para a tristeza da sua alma, ele lhes deram o mal quando ele lhes deu apenas o bem. Davi descreveu alguns dos benefícios que ele fez aos seus inimigos. Ele demonstrou amor e preocupação por eles quando eles estavam doentes, assumindo seus problemas e cuidando deles como se fossem seus amigos ou irmãos. Mas no momento da crise de Davi, eles ficaram felizes. Dilaceraram Davi com palavras maldosas, o atacaram pelas costas sem ele saber de nada. Usavam seu nome nas piadas cruéis que contavam durante as suas refeições juntos. Davi implorou a Deus que o resgatasse da sua angústia, que era tão ruim como se leões estivessem atrás dele. E ao final desse segundo pedido, Davi acrescentou um cântico de louvor, prometendo que daria a Deus a glória por sua libertação e o faria publicamente, com todo o seu ser, no meio da congregação dos justos. E o terceiro pedido de Davi foi: justifica-me. Davi imaginou os homens de Saul cheios de arrogância, piscando os olhos, isto é, zombando dele e o insultando como quem diz: esse já era. Davi então ora, pedindo que Deus o justifique, pois sua causa também é a causa de Deus, e o que estava em jogo era a sua reputação.
Davi sabia que podia contar com o apoio de muitos israelitas, daqueles que eram os pacíficos da terra. Até mesmo nos dias mais sombrios da história de Israel, sempre houve um remanescente fiel que permaneceu firme no Senhor e orou, pedindo que a vontade de Deus prevalecesse. A experiência de Davi lembra a de Jesus Cristo, que também foi odiado sem motivo algum, falsamente acusado por aqueles aos quais não havia demonstrado outra coisa senão bondade e amor. Deus livrou Davi de seus inimigos, mas o pai não poupou o seu próprio filho, mas o entregou para morrer pelos pecados da humanidade. E ao final desse terceiro pedido, Davi encerra o salmo com um cântico de confiança e de alegria, testemunhando da retidão e do poder de Deus. O termo prosperidade, usado no versículo 27, é uma palavra hebraica bastante conhecida, shalom, que tem um significado muito mais amplo do que simplesmente paz. Seu sentido diz respeito à ideia de bem-estar em todos os aspectos da vida, inclusive paz com Deus, com os outros, consigo mesmo e com as circunstâncias da vida. E no salmo de amanhã, Davi vai refletir sobre a realidade do mal no mundo, um salmo muito atual que você não pode perder aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.